Pastor Isabel com a palavra. A paz do Senhor, amados. Como eu sempre falo, é uma grande, grande responsabilidade e nunca é fácil a gente estar aqui mesmo. Mas eu estou aqui porque Ele me amou primeiro. Ele olhou para mim e Ele me escolheu. Às vezes eu penso, o que será que Ele viu em mim? O olhar de Jesus muda toda uma vida. Glória a Deus. Eu queria pedir para você, por gentileza, eu sei que nós estamos numa expectativa, todos nós estamos. Daqui a pouco vai ser revelado quem vai ser o presidente da nossa nação. E nós temos orado e jejuado pelo Brasil tanto tempo já, né, gente? E a gente tem juízo, né? Claro que a gente está numa expectativa. E eu peço para vocês não ficar com o celular na mão. Vença essa tentação. Sabe por quê? Hoje está diferente, tem uns softwares, uns aplicativos aí, que eles estão, né, mandando toda hora mandando, olha lá, abriu a urna lá, já tem tanto aqui. E pode ser que você seja tentado ou tentada a pegar o seu celular para ver o que está acontecendo lá. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero que você traga o seu pensamento para cá e vamos saber o que está acontecendo lá. Quem está na expectativa do que está acontecendo lá? Então, guarde o seu celular. Não deixe essa semente. Pastor Elias acabou de falar aqui. Não deixe essa semente ser roubada. Quando o Senhor me deu essa palavra, meu coração se encheu. Sabe por quê? O que Deus quer fazer aqui nessa noite é encher. E nós cantamos 2 louvores aqui, onde o Espírito Santo enche. O Espírito Santo sopra. E eu quero levar vocês a meditar comigo no Evangelho segundo escreveu João. Eu quero tentar passar para vocês aqui, em nome de Jesus, 3 etapas entre o primeiro e o segundo capítulo do Evangelho de João. Pelo menos 3 etapas, capítulos, numa revelação que o Senhor dá para a igreja de forma geral, porque é exatamente aqui que acontece o milagre. Se nós percebermos o Evangelho de João, ele é um Gênesis do Novo Testamento. Será que é ou não? O Evangelho de João a gente pode chamar de um Gênesis do Novo Testamento. Por quê? Porque aqui tem nascimento, aqui tem vida, aqui tem começo, aqui tem luz. Aqui estava um caos e de repente brilha uma grande luz. E se a gente for lá para Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 3, quando Deus diz, haja luz. Quando Deus disse, haja luz, é porque havia trevas. Estava em escuridão e estava tudo escuro, caótico. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e estava numa escuridão terrível. Os homens estavam, não havia ainda, né, estava aquele caos total e a terra estava sendo para ser recriada por Deus. E o Senhor começou, a palavra começou a ser dita e as coisas começaram a acontecer lá. E lá nós podemos ver quem? Jesus. Porque aqui em João, o Gênesis do Novo Testamento, nós podemos encontrar aqui que ele é o verbo, e o verbo é a palavra, e a palavra estava no princípio com Deus. E Deus conhece tanto o ser humano, que ele vai se revelando à medida que nós podemos suportar a revelação dele. Estão entendendo? E ele veio se revelando desde a criação, Pai, Filho, Espírito Santo lá. Mas durante todo esse período, todo esse tempo, se levantaram profetas, se levantaram homens que o Senhor levantou, como Abraão, Isaac, Jacó.
e Josué e Moisés, e foram levantando homens, onde Deus foi usando essas pessoas no período, e todos eles relacionados ali com Jesus. A história de Jesus veio acompanhando todos eles, mas como as trevas ainda estavam cobrindo, era difícil desse povo entender que Jesus estava lá. Então eles não perceberam que Jesus estava lá no decorrer de todo esse período. E a Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus. Então Deus foi dando vislumbres de luz, raios, mostrando, alertando pessoas de que Ele estava fazendo uma coisa grande. E como as pessoas não conseguiam entender, eu vou fazer. Isaías 700 anos antes profetizou: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está, e mesmo assim não perceberam. E Deus foi deixando o tempo passar. Aqui no Evangelho, segundo escreveu João, é aquele apóstolo que andou muito perto de Jesus. Preste atenção nisso. Ele andou muito encostado em Jesus. E ele começa a relatar, no primeiro capítulo de João, ele começa a falar sobre quem? Sobre João Batista. Ele começa a falar dessa luz. A primeira coisa que ele fala aqui é sobre a luz da vida. Ele começa a abrir assim: antes de tudo havia a palavra. Antes de tudo, lá em Gênesis, é parecido demais com o Gênesis. A palavra estava presente em Deus. Deus presente na palavra. A palavra, que aqui pode, na tua Bíblia está lá, verbo, é Deus. Está falando de quem? De Jesus. Então ele anunciou, ele trouxe lá desde a criação para lembrar, é Ele, era dele que estava se falando. E aqui então, ele para em João Batista. E essas palavras que João escreveu, ele escreveu entre o ano 27 e o ano 30, depois de Cristo. Olha quanto tempo, hein? 30 anos é bastante. A gente tem 20 anos de ministério. Fazia já entre 27 e 30 anos que Jesus já tinha morrido, tinha acontecido tudo aquilo lá. Aí que ele foi escrever. Aí que ele foi colocar, deixar isso aqui escrito para nós. Então ele teve que trazer à memória todos os acontecimentos. Deus foi iluminando a mente dele para que ele se lembrasse e fosse escrevendo, tanto que está aqui para nós hoje. Imagina João rememorando tudo aquilo. O meu amigo, eu andei com ele, eu sei o cheiro dele, eu sei onde ele mora. Olha, vamos falar sobre isso já já. Então João, ele é o único que você vê no Evangelho, ele fala, eu vi. Ele é o único que fala assim, eu vi tudo isso, eu estava lá. O Lucas, que escreveu o Evangelho, ele escreveu, mas ele contou o que ele ouviu de alguém. E mandando uma carta para alguém, comunicando esses acontecimentos. Foi assim que Lucas escreveu. O João não. O João disse, eu vi, eu estava lá. Na hora que aconteceu, eu vi tudo. Eu vi as lágrimas escorrendo, eu vi o sangue descendo, eu vi o sorriso dele de alegria. Todas as emoções de Jesus, João sentiu, percebeu. Sabe por quê? Porque ele estava lá com ele. Guarde isso. Então João começa a contar sobre João Batista, e ele poderia dizer, eu era um discípulo de João. João era um discípulo de João. Afinal, todos aqueles que seguiram a Jesus, eles eram discípulos de João. E João falava para eles que ele era só que veio preparar o caminho, deixava certinho que ele não era o Cristo. Alguns chegavam, você é ele? Não, eu não sou. Eu só estou aqui preparando o caminho, eu sou uma voz que clama no deserto. E não fazia questão, porque ele sabia que não era ele. E João contando isso, eu era discípulo de João. Mas um dia, ele estava lá, junto com João, e de repente João dá um grito. E ele vê. Aí é um momento crucial, um momento de transição, um momento de desligamento, um momento em que a luz se acende. Estão entendendo, amados? Quando João, ele fala assim, olha, está lá no versículo 29, diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção. Aí ele gritou, ele exclamou, aqui está ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Opa, os discípulos já ficaram atentos.
eles estavam aguardando o momento em que João fosse falar algo dessa forma. E João então declara, faz essa grande declaração, e ali nessa hora uma luz se acende. Então, e ele continua falando, eu vi o João Batista, eu vi o Espírito como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele a sua morada, vindo sobre ele. Ele viu o Espírito em forma corpórea de uma pomba vir sobre Jesus e descer sobre ele. E quando o Espírito desce, ele é cheio do Espírito Santo. Jesus fica cheio do Espírito Santo. Aleluia. E depois João Batista, ele declara, para finalizar, é ele que é o Filho de Deus. Os judeus estavam esperando o grande acontecimento. E João agora, muito acreditado por eles, um profeta muito acreditado, ele, pela primeira vez alguém diz, ele é o Filho de Deus. E ninguém pôde calar a voz de João Batista. Ele é Filho de Deus, ele foi revelado por Deus. E ele diz isso. Aí diz assim que no dia seguinte, aqui está um relato de João Batista, e João contando, porque ele estava lá. Aí no dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com 2 discípulos que observavam. Quem eram os 2 discípulos? Esse que está contando a história para a gente aqui hoje, gente. Então, ele começa, ele estava lá quando João Batista volta, né? Então, ele ergueu os olhos e viu Jesus agora. Ele viu uma cena no dia anterior, quando aquela coisa inacreditável aconteceu. Ele viu o Cordeiro, ele gritou, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus. Viu o Espírito Santo descer, viu algo extraordinário acontecer, coisa que não era comum acontecer, ele viu. E no outro dia então ele continua vendo. Esse é João Batista. E nesse momento o João estava lá, o João evangelista, o João apóstolo. Aí o João Batista viu Jesus caminhando. Aí ele grita de novo, ele é o Cordeiro. Jesus fez questão de voltar lá. Ele fez questão de voltar lá, porque sabe o que estava acontecendo? Agora, imagina Jesus, uma criança, andando pela vizinhança ali, na Galileia, na Judéia, nos vilarejos, nas aldeias. Jesus andando, caminhando como criança. Uma criança, todo mundo sabia, a família dele tinha irmãos, tinha irmãs. E é um menino, e ele foi crescendo. A Bíblia diz na adolescência dele, que ele confundia os doutores lá no templo. Ô menininho, viu? Ô adolescente legal. Ele ia dentro do templo e começava a conversar e falava, porque ele estudava, ele conhecia, e ele queria compartilhar aquilo que ele sabia, e acabava ensinando até os doutores. Depois Jesus cresce lá para os 17, 18, 19 anos, e a Bíblia não fala sobre ele nesse período. E todo mundo fala que ele era carpinteiro, né? Porque o pai dele era carpinteiro, ele trabalhava na carpintaria. Vai saber o que Jesus fazia, se ele fazia cadeira, se ele fazia móveis. A gente não sabe o que Jesus fazia nesse período, mas era um moço que tinha uma família, que era conhecida das aldeias, mas só que ainda não era chegada a hora dele. E ele era tido como uma pessoa especial. De vez em quando eu vejo uns vídeos no YouTube. Eu gosto de ver aqueles, o pessoal canta, faz aquelas coisas espetaculares, e de vez em quando aparecem umas criancinhas prodígios, já viram? Umas menininhas, quando abre a boca, você fala, meu Deus, o que é isso, Jesus? Né? E aquelas que sabem todos os países, todos os estados de cor, já viram? Um menininho de 2 aninhos, fala todos, não sabe nem falar, e fala tudo, fala tudo errado, mas fala certinho as regiões do mundo todo. Eu falo, meu Deus, e Jesus podia ser uma criança prodígio dessa? É normal, não é? Tá bom. Aí Jesus foi crescendo. Só que quando Jesus completou 30 anos, aí ele percebeu que chegou a hora dele. E nesse momento em que ele encontra João Batista, é o momento da transição. Eles já tinham se encontrado uma vez, sabe quando? Lá no ventre. Isabel e Maria se encontraram, e eles se encontraram, deu aquele pulo. Lembra, gente, disso? Vocês estão aqui comigo? Estão aí, gente? Aleluia. Tá bom. Então, eles se encontraram aquela vez, depois, agora se encontra com 30 anos de idade, Jesus, porque agora se aproximou o dia. Agora, sabe o que aconteceu? Jesus, ele ficou oculto todo esse tempo, desde criança até os 30 anos, ele ficou oculto. E agora, Jesus, como chegou a hora dele,
ele se deixa ver. Ele se deixa ver. Ele chegou diante de João Batista, como se ele fizesse assim: João, cheguei. Vamos trocar? Vamos trocar, João? O Batista já tinha feito a parte dele, e ele começa ali a entender alguma coisa. E é feito assim, nesse momento que ele diz isso, tem lá o João e o André. Olha lá, os dois discípulos, quando ele gritou: esse é o Cordeiro de Deus, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. João Batista não ficou com ciúme, porque ele estava esperando exatamente esse momento chegar. Então os discípulos automaticamente, o João deixa o João Batista para lá e vai seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou. Aí os discípulos já saem correndo atrás de Jesus, porque eles esperavam tanto Jesus, que na hora eles não perderam tempo. Eu vejo Jesus andando, caminhando como se fosse embora, e os discípulos correndo atrás dele. Peraí, Jesus, peraí, Jesus. Jesus olha para trás e diz para eles assim, olha, perguntou para eles: o que vocês procuram? E eles disseram: mestre, onde o Senhor costuma ficar? Olha o que eles queriam saber. Aonde você mora, Jesus? Quem quer saber onde Jesus mora aqui? Quer saber? Presta atenção. Presta atenção. Na mesma hora, eles queriam saber aonde Jesus morava. João Batista, ele então dá aquele grito para todo mundo escutar. Ele revela Jesus. E depois depois desse grito, Jesus confirma. Ele volta lá e ele mesmo se revela para os discípulos. Aí ele deixa os discípulos, João e André, ver que ele estava lá, de tal maneira que Jesus tem uma atração tão grande, que eles saíram como um imã correndo atrás de Jesus. Jesus parou e perguntou, mas Jesus parou diante deles de propósito, e eles então correm atrás de Jesus. E a primeira coisa que acontece, eles reconhecem que ele é Jesus, e eles saem correndo atrás dele, e começaram a seguir Jesus. Esse negócio de seguidor é velho, viu, gente? Não é nas redes sociais. Jesus não tinha Facebook, Instagram, Telegram, que mais? Tem tanta gram por aí que eu nem sei mais. Então, e Jesus, eles começam então a seguir Jesus. Deixa todas as redes sociais para lá, agora eu só quero seguir Jesus. Pode ser assim também ou não? Dá para deixar essas redes para lá? Cai na rede dele que é melhor? Olha lá, então eles deixaram as outras coisas, agora eu quero é seguir Jesus. Então no versículo 37 do capítulo 1, eles começam, eles ouvem e seguem a Jesus. E depois o que precisa acontecer? Eles sabem onde ele vive, e eles perguntam onde ele mora. Então eles já agora começam a descobrir aonde Jesus está. No versículo 38, aleluia, onde o Senhor costuma ficar? E ele respondeu: venham e vejam vocês mesmos. Jesus queria seguidores. Jesus queria seguidores. E eles venham e vejam vocês mesmos. E eles foram. E eles viram, descobriram aonde Jesus morava. E quando eles descobriram, irmãos, olha lá no versículo 38, eles permaneceram com ele. Olha, Jesus é irresistível. Quando eles sabem perguntam onde ele mora, porque quer saber, quem pergunta quer saber, não é? Então, quando eles ficam sabendo, eles vão e não resistem e passam o resto da tarde com Jesus. Esquece da hora, porque com Jesus a gente esquece da hora, amém ou não? Amém, gente? Com Jesus a gente esquece da hora. E eles se esqueceram e passaram o dia com Jesus. Oh, que homem bom, eu quero ficar com ele mesmo. Aleluia. E Jesus começa assim a atrair seguidores. Então eles permanecem com Jesus. E depois, o que Jesus faz com eles? Quando você fica perto de uma pessoa que você gosta, e você anda muito com ela, você começa a ficar parecido com ela. Começa a fazer o jeito dela, ri igual ela, fala igual ela. De repente está fazendo uma... Nossa, você parece com fulano, é que você anda tanto que acabou ficando igual. Aí o que acontece? Jesus muda a identidade deles. Lá no versículo de número 42, olha aí, aqui eu tenho uma versão um pouco diferente, mas veja bem, quando é encontrado o André, que estava lá com o João, né, que é irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o testemunho de João. Então quem estava lá, os dois, gente, era André e João, viu? Esse que está escrevendo aqui. Então, ele vai procurar o seu irmão,
o Simão, encontramos o Messias. Todo mundo sai gritando. João Batista anunciou, né? Eles acharam, agora eu também quero falar que eu encontrei. Aí ele conta para o Simão Pedro, e ele vem também. Aí quando Pedro chega, Jesus fala para ele assim, olha, aí ele levou ele imediatamente para Jesus. Jesus olhou para Pedro e disse, você é Simão, filho de João? De agora em diante seu nome será Cefas. Olha que autoridade que Jesus tem. Quem chega perto dele, ele não quer que vá embora. Ele já muda logo a identidade. Ele já deixa parecido com ele, que é para não se enganar. Você é meu agora. Você vai ficar parecido comigo. Vai falar o que eu falo. Vai viver o que eu vivo. Vai viver o milagre que eu vivo. Vai falar como eu falo. Vai adquirir e vai querer ficar perto de mim. É assim com você, gente? Quando eu aceitei Jesus, aconteceu isso, gente. Eu não queria mais ninguém, eu só queria Jesus. E Ele mudou minha identidade, mudou meu jeito de falar, meu jeito de cantar, meu jeito de agir, meu jeito de andar. Ele mudou, foi tudo. E eu fiquei parecida com Ele. Então, mudou tudo, Ele mudou a minha identidade. Agora eu não sou mais eu. Mudei meu nome. Eu tenho que me acostumar com o meu novo nome, né? Ó a crentinha, ó os Bíblia naquela época, né? E eu não estou nem aí, eu pareço com ele e está tudo bem. Andava com a minha Bíblia na mão, não tinha vergonha da minha Bíblia, porque a identidade foi ele que me deu, e eu agradeci muito. E depois, aleluia, depois que ele troca a identidade, aí você começa a viver milagre. Dá glória, irmão, ou não? Aí você começa a viver milagre com ele. Então, você começa a observar e começa a aprender com ele, aleluia. E os discípulos ficaram tão íntimos com Jesus. E o sétimo ponto aqui, olha, depois que vive o milagre, você vai sendo transformado por Ele, e Ele manifesta a glória. Então depois que você vai vivendo coisas com Jesus, você vai falar, nossa, parece que eu estou diferente, parece que eu não estou me sentindo eu mesmo, eu sinto tanta alegria, eu sinto tanta paz, é uma coisa tão linda, que você fica uma pessoa transformada. Por quê? Porque você anda com Jesus. Aí, depois de tudo isso que acontece, daquelas pessoas estarem com Jesus, fica tão íntimo, gente, tão íntimo, que Jesus, quando vai para uma festa de casamento, sabe quem que ele leva? Os discípulos. Festa de casamento é uma festa de íntimos, né? Uma festa de pessoas que são muito caras, muito queridas, muito amadas. Aqui então, no capítulo 2, eu convido você para ir lá, porque agora tem uma coisa grande, agora já tem uma vivência, já tem identidade, agora o pessoal já começou a parecer com Jesus, já falava mais ou menos como Jesus. Mas será que eles já criam em Jesus? Seguir Jesus é crer em Jesus? Responde, gente, seguir Jesus é crer em Jesus? Vocês estão em dúvida? Tem uma dúvida no ar. Será que todos que seguem Jesus acreditam nele? A dúvida. Ah lá. Mas então vamos ver o que aconteceu. Eu quero convidar você agora para ir para uma festa de casamento. Veio com roupa de casamento hoje ou não? Quem está com roupa de casamento aí? Quem veio para cá como se fosse vindo para uma festa? Hã? Quem veio para o culto hoje como se fosse para uma festa? Ô irmão, vem ajeitadinho, hein? Vem arrumadinho, porque daqui pode ser direto para a glória. Pode ser para aquela festa lá, a gente pode ir para lá, todo mundo. Então, ó, se posta, gente, se arruma. Aí Jesus pega os discípulos, gente, hoje tem uma festa para a gente ir. Mas Jesus, em cima da hora, assim, não, fica pronto aí, gente. Que onde eu for, vocês vão comigo. Tô nem aí, eu quero todo mundo na festa de casamento. Bora para a festa, gente? Quem está preparado, vamos. Então, agora Jesus vai para uma festa de casamento. O que será que acontece nessa festa? Vamos lá. Passados 3 dias, olha lá, olha, e as coisas com Jesus era rápido assim, porque ele não tinha muito tempo. Jesus tinha 3 anos e um pouquinho para fazer tudo que ele tinha que fazer. Então, passados 3 dias, tinha uma festa de casamento e os discípulos já foram com ele. A intimidade que eles tinham já era suficiente para ir para uma festa de casamento com Jesus. Então, eles chegam lá na festa de casamento, lá na cidade de Caná da Galileia. Aí quando chega na festa, os discípulos estão com ele, Jesus entra na festa, a festa está rolando, gente. Está lá a festa acontecendo, eles chegam, não sei que momento, se eles chegaram no horário certinho, se já tinha gente na festa, eu não sei. Mas eles chegam na festa, Jesus com seus discípulos, a sua mãe e tal, e a festa vai rolando, e Jesus sorrindo. Numa festa é para ficar com cara feia? Festa de casamento ainda?
Não, tem muita coisa boa para comer, né? Então o povo fica alegre, gosta de comer. Olha lá. Então, Jesus, na festa, aquela alegria toda, Jesus, aquele sorriso todo, a Maria lá, os discípulos espalhados comendo uma coxinha, um bolinho de queijo e tomando uma Coca-Cola, né? A festa é assim. Estavam lá, de repente a Maria chega perto de Jesus. Presta atenção nisso. De repente a Maria chega lá perto de Jesus e falou: Jesus, baixinho para ele, o vinho está acabando. Olha, mais umas tacinhas aqui, acaba tudo. Aí ele ouviu isso e ele falou: ô mãe, isso não é da nossa conta não, mãe. A gente é convidado, não é da nossa conta. Mãe, como se fosse, não chegou a minha hora ainda. Porque eu creio que Jesus, ele conversava com Maria, e Maria sabia que ele não era o filho do ventre, assim, o filho gerado por ela, ele foi gerado pelo Espírito. Ou Maria não sabia? Maria sabia, e ela conferia no coração todos os anos de Jesus. Quando chega nesse momento, eu creio que Maria tinha uma experiência, ela tinha algo que ardia dentro dela também. E ela chegou para Jesus e ela falou assim: Jesus, está acabando o vinho, filho. Aí Jesus para de sorrir um pouquinho naquela alegria da festa, falou: mãe, não é da nossa conta, mãe, vamos, deixa rolar aí, deixa a festa, né? Mas eu acredito, vê se vocês acreditam isso comigo, que Jesus conversou com a mãe dele, e depois ele foi dar uma volta na festa, ver se a mãe dele esquecia daquilo lá. Ô mãe, imagina. E ele começou a dar uma volta ali naquela festa, e de repente ele olha e vê. O que será que Jesus viu? Quando ele conversa com a mãe dele, né? Ele fala que a hora dele não chegou ainda. Mamãe, não me apressa não, mãe, por favor, né? Mas mesmo assim, como ela conferia no coração, mesmo assim, ela orientou os empregados da festa. Mesmo assim, façam exatamente o que ele disser. Maria sentia, alguma coisa está para acontecer aqui. Algo novo está para acontecer. Pode ser um momento inusitado, pode ser um lugar inesperado, uma festa de casamento, mas ela sentia arder. Está sentindo arder alguma coisa aí? Hoje pode acontecer alguma coisa aqui. Então ela fala assim, fique alerta, faça tudo o que ele disser. E Jesus andando pela festa, aí, no versículo 6 diz assim, olha o que Jesus viu lá quando ele estava andando. Ele sabia que estava lá. Havia ali 6 grandes potes de pedra. O que tinha lá, gente? 6. Vocês estão sem voz hoje? O que tinha na festa? O que tinha lá no meio da festa, gente? Quem quer saber de pote? Vocês não querem falar pote? Você percebeu que ninguém nem falar pote, vocês querem? Mas na festa tinha. Estavam lá na festa 6 grandes potes de pedra. E eu vou falar desses potes. Porque eles estavam na festa. Jesus estava na festa. E estava acontecendo algo extraordinário naquela festa. Na verdade, irmãos, eu não gosto muito de festa de casamento. Eu vou confessar meu pecado aqui. Eu já fui em cada festa de casamento que eu voltei arrasada para casa. Teve casamento que eu saí antes, assim, fizemos uma cerimônia e tivemos que sair porque não tinha condições de ficar. De tanto mundanismo. Eu vinha para casa arrasada. Falei, Jesus, não é isso que a gente está ensinando para a igreja. Poxa vida. Samba, música mundana. Coisas terríveis. Tem gente que esperava a gente, vou esperar o pastor ir embora para a gente pegar fogo aqui. Pegar fogo não, subiu o fogo, né? Era lá de baixo. E a gente só ficava sabendo das histórias depois. Pastora, depois que vocês saíram, ainda bem que vocês foram embora. A gente ouvia isso ainda. Mas tudo bem, vamos voltar. Esse casamento eu ia fazer questão de ir. Sabe por quê? Porque foi também convidado Jesus.
E quando Jesus vai, tem respeito. Quando Jesus vai, tem coisa linda, acontece coisas extraordinárias. Tem santidade, tem pureza, tem coisa boa acontecendo. E você pode esperar que vai acontecer mais ainda. E casamento é lugar de alegria. E Jesus estava super alegre nessa festa. E de repente acontece algo. Ali estava para acontecer uma tragédia naquela festa. A vergonha terrível. Já pensou, gente? Acabar, você contratar um buffet e no meio da festa não ter mais comida para ninguém comer? Nada para ninguém beber? Nós passamos um apuro desse aqui, não foi, Rita, esses dias? Ai, que raiva que eu fiquei, Jesus, misericórdia de mim. Nós contratamos aqui no encontro de casais, não foi, casais? Contratamos aqui 2 fornos, passar as pizzas. Bom, 2 fornos vai ser suficiente? Gente, nós ficamos quase até meia-noite aqui para todo mundo comer pizza. Porque só trouxeram 1 forno. Aqui nessa festa, Jesus deu uma volta na festa. Será que Jesus está dando uma volta na festa aqui hoje? Você crê, irmão? Você está aqui comigo? Jesus, ele não ficou parado. Enquanto a mãe dele estava lá esperando o que ia acontecer, Jesus começou a dar uma volta assim, ó, no meio da festa, olhando o povo. De repente ele para e vê. O que Jesus vê? Deixa eu ver se vocês sabem. Pote pequeno? Tá bom, vocês estão aqui comigo. Então ele para no meio da festa e vê 6 potão, grandão. Cada um dos potes cabia 100 litros de líquido. E esses potes que estavam na sua Bíblia, talhas, né? Eles eram para quê, esses potes? Esses potes eram para ficar cheios d'água, para quando os visitantes convidados chegassem, para eles se lavarem. Porque lá tem esse costume. Nós fomos para Israel, e quando a gente foi lá no Muro das Lamentações, você tem que se lavar, e tem uma cerimônia, 6 vezes, 6 potinhos, você tem que jogar de um lado, 6 potinhos, e se fizer errado, eles vêm, não é assim não, vai de novo, vai pegar o potinho para lavar. E tinha isso. Então aqui, até hoje eles fazem isso. Quando chegavam os convidados na festa, o que estava acontecendo? Aqueles potes estavam cheios de água, para lavar a mão, e às vezes até eles tiravam água para lavar os pés dos convidados. E claro que tinha bastante gente na festa. Os potes, como que os potes estavam, gente? Cheios ou vazios? Estava o quê? Os potes estavam vazios. Então, pode ser que a festa tinha muita gente, já acabou a água do pote, o pessoal já lavou, né, gastou toda a água, agora o pote está vazio. Jesus, por que esses potes estavam lá? Eles estavam lá com um propósito, e os discípulos estavam lá com um propósito. E ele falou, agora chegou a minha hora, sim. E agora, como chegou a minha hora, eu vou fazer o meu primeiro milagre. Mas fazendo o primeiro milagre, eu vou ensinar uma grande lição, que vai ser a primeira lição, que vai valer por todas que eu vou ensinar para eles. A lição do pote. Então Jesus vê aqueles potes vazios. E vendo os potes vazios, vamos lá, o que Jesus diz? No versículo 6 diz assim: havia ali 6 grandes potes de pedra, usados pelos judeus para lavar as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros, tá? Então cada um tinha uma medida lá, cada um tinha, mas era mais ou menos isso. A capacidade que cabia de água, de líquido nesses potes, tá? Então, Jesus viu os potes porque eles estavam lá, e ele falou para o empregado, porque a mãe já tinha falado para o empregado, faça tudo o que ele disser. Na hora que Jesus abriu a boca, ele já ficou alerta. O que ele vai dizer, meu Deus? Está preparado uma palavra de Deus aí? Então, eles ficaram alertas para que o Jesus ia dizer. Aí, Jesus então disse para eles assim, chamou os empregados. Imagina Jesus chamando. Jesus andou, encontrou os potes lá, falou, fulano, vem cá, vem aqui vocês. Opa, ele vai falar, deixa eu lá ver o que ele vai falar. Ficaram atentos. Encham os potes de água. Os potes estavam vazios e precisavam ser cheios de água. E eles então enchem aqueles potes de água. Aqueles potes estavam lá com um propósito. Aleluia. Esperando o milagre que Jesus ia fazer.
vazios. E ele pediu aos empregados para encherem os potes. Me fala uma coisa, aqueles potes poderiam ser cheios sozinhos? Nunca. Os potes estavam lá, não poderiam ser cheios sozinhos. Então ele pede, por isso que a mãe dele falou assim, presta atenção, presta atenção. O que ele falar, vocês façam imediatamente. Então ele falou para os empregados, encham de água esses potes. E Jesus localizou aqueles potes. Por quê? Primeiro, porque os potes estavam lá. Os potes estavam acessíveis. E estavam à vista de Jesus. Prontos para serem cheios. E Jesus então usa aqueles potes para ensinar uma lição. Eu gostaria de dizer para você hoje e para mim, que nós somos os potes que precisam ser encontrados por Jesus. Você pode falar um vaso ou você pode falar um pote. Fala o que você quiser, eu sou um vaso. Você é um vaso. O vaso que Jesus está procurando. Quem sabe ele passou por mim, passou por você, passa por alguns e não está vazio. E também não tem a água que dê para fazer vinho. Não tem nada, está vazio. Não está vazio e ele está com outras coisas dentro e que não pode ser colocado uma água para ser realizado um milagre. Está entendendo? Se ele passar aqui hoje e procurar um pote, ele vai achar? Ele vai vir aqui hoje na festa procurar um vaso para ele poder encher, para pedir para o empregado encher. E é exatamente isso que Jesus veio fazer aqui hoje nessa festa. Ele veio procurar um vaso disponível, acessível e que esteja à vista dele e disposto. Senhor, eu estou vazio do jeito que o Senhor quer. Eu deixei todas aquelas coisas terríveis para trás. Eu estou pronto para o Senhor me usar. Aqueles vasos estavam. E ele manda os empregados, então, com aqueles vasos estavam ao alcance, estavam vazios. Você lembra de uma passagem na Bíblia, em 2 Reis, que uma mulher chega para o profeta e ela está passando uma situação muito delicada, muito difícil. Então ela conta para o profeta a situação e ele fala assim, vai, pede vasos emprestados e não poucos. Mas ele faz um detalhe, pega vasos vazios. Pega vasos vazios porque eu quero encher. E quem enche? Os empregados que encheram. Não foi o próprio Jesus ali que encheu. E ele queria que os discípulos olhassem aquilo. Sabe por quê? Porque ele falou assim, olha, vocês estão aqui hoje comigo e vocês estão no início de uma faculdade. Um curso que vai ser muito rápido, mas que vocês precisam aprender. Eu vou ensinar lição aqui, porque vai ter um momento, eu estou ensinando agora, vai ter um momento que eu não estarei mais aqui, e vocês vão ter que fazer. Aí ele diz que os empregados enchem como ele manda, aqueles potes, e depois ele diz assim, olha, tirem um pouco e levem ao mestre-sala. Aí daquele pote que está cheio, agora está cheio da água. Aí Jesus fala, agora tira um pouco e leva, enche uma taça e leva para o mestre-sala. Jesus não deixou a alegria acabar e ensinou a maior lição que os discípulos precisavam aprender. Vocês precisam ser cheios. Vocês precisam estar prontos para serem cheios. Nós precisamos estar prontos para sermos cheios. E quando nós estivermos cheios, alguém vai tirar uma taça de dentro do pote e vai entregar para outro, e a alegria vai reinar na vida do outro. Aquilo que foi despejado dentro de nós vai servir para levar alegria para outro que está numa iminente derrota, numa iminente tristeza. E o Senhor quer encontrar alguém aqui hoje, que o Senhor possa chegar em você, pegar uma taça para oferecer para alguém. Ou será que nós estamos tão miseráveis que nós só estamos querendo?
Pastor Elias se demorou na ministração aqui da oferta. E ele diz que a gente tem que ser generoso. A gente tem que dar. E não ficar esperando só receber. E o Senhor, é exatamente isso que Deus está falando hoje aqui. O que você tem para entregar? Será que se hoje alguém precisar de uma taça que venha de você, o que você vai oferecer? Não, eu estou acabado, eu estou arrasado, eu estou cheio de problemas, eu estou sem fé. Os discípulos, eu perguntei para vocês, se ser seguidor é crer. Eu quero que você vá lá no versículo 11, do capítulo 2. Diz assim: esse ato de Jesus em Caná da Galileia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória. Na minha versão está escrito assim, ó. E os seus discípulos, o que está escrito na sua? E os seus discípulos, ó. É muito triste, irmãos. É muito triste andar com Jesus, falar que é crente, falar que é seguidor de Jesus. Eu vou para a igreja, eu canto, parece que eu estou aqui, mas quando Jesus chega eu não estou acessível. Quem sabe Jesus chegou porque Jesus andou. Ele andou na festa. Eu estou numa grande festa e eu começo a andar na festa e eu vou olhar se tem um vaso vazio aqui. Tá cheio, o dela tá cheio, gente. Ela tá grávida. Tem um vaso vazio aqui? Tem. Precisa ter. Tá vazio? Tá vazio, Magson? Tá vazio, Roberta? Tá vazio? Tá limpo? Pode derramar? Pode encher? Fábio, tá vazio? Tá pronto? Tá preparado? Tá disponível? Abraham, tá vazio? Você tá pronto? Posso derramar, diz o Senhor. Posso te encher. Tá disponível? Tá disponível? Tá vazia? Tá? Posso derramar hoje? Você vai compartilhar? Raquel, você está vazia? Pode ser cheia hoje? Tem lugar para ele encher? Léo, você está vazio? Tudo que não serve mais, que vai contaminar a água, ou aquilo que ele vai derramar, pode ser derramado hoje? Você pode ser cheio hoje? Bruna, você pode ser cheia hoje? Renata, está vazia? Ele pode derramar? Pode contar com você? Está disponível? Está disponível? Prepara, porque ele vai encher. Está disponível? Está vazio? Ele pode te encher? Hoje, agora, pode? Está preparado? O milagre pode acontecer através da tua vida. Muitas taças de vinho novo, muitas taças de alegria podem ser arrancadas de dentro de você hoje aqui, para levantar pessoas, para curar pessoas. Jesus está na festa, irmãos. Porque você está com pressa, porque você está apavorado, porque você está triste, com vontade de ir embora da festa. Agora que a festa vai começar. Perguntaram para ele: mas como assim? Como assim? Todo mundo dá o melhor vinho no começo. Está vazio, Rafael.
Ele pode te encher agora. Ele pode. Ele pode contar com você, que você vai compartilhar. Ele pode vir buscar umas taças de vinho novo para trazer alegria para alguém. Xarabiacanda, se prepara, porque Ele vai encher. Arriba da sui, Pedro. Pedro, você está vazio, Pedro. O nosso irmão Pedro aqui, não é o da Bíblia não, viu? Você está vazio, Pedro? Ele vai te encher, irmão Pedro. Há quanto tempo Ele te procura? Há quanto tempo Ele procura um vaso vazio, querendo encher? Há quanto tempo Ele quer derramar o que é mais precioso? Ele está procurando vaso vazio. Está vazio, Robson? Tá? Se prepara, porque Ele vai te encher. Quando Ele vê vaso vazio, você também está disponível? Está? Pode deixar os empregados jogar a água até transbordar? Aleluia, aleluia. Então se prepara, porque Ele vai te encher. Ele estava há muito tempo procurando um vaso vazio desse jeito, para que Ele pudesse encher daquilo que é melhor, daquilo que vai fazer mudança, daquilo que vai trazer alegria. Mari, oh, que bom te ver. Está vazia, Mari? Ou tem coisas aí que não dá para Ele derramar hoje? Está vazia? Dá para Ele encher? Dá para Ele te encher? Se prepara. Quando Jesus procura o vaso, e que Ele vai pessoalmente no vaso, Ele olha lá dentro. Preste atenção, igreja. Jesus olha lá dentro. Vocês não vieram por acaso aqui. Jesus está olhando lá dentro, lá no fundo. E se tiver vazio mesmo, Ele vai encher. Prepara, porque Ele vai encher. Vocês estão dizendo que vocês estão vazios, e Jesus vai fazer o que Ele quer fazer. Quando Ele encontra, Ele faz o milagre. Jesus não brinca com a igreja. Jesus não brinca com o sentimento de ninguém. Jesus está olhando no mais profundo do teu ser, e Ele quer saber se você está vazio de verdade, para que Ele possa encher e o milagre possa acontecer. Oh, Manaie Kandahai, Deus não brinca nessa noite. Tem muito crente brincando demais por aí, se enchendo de tanta tranqueira. É tanto palavrão, é tanta briga, é tanta coisa terrível, e vai sujando, vai juntando entulho, tanta coisa que não presta, que não serve. Quando Jesus chega para encher, Ele volta, não dá. Eu vou procurar outro que esteja vazio de verdade. Ô irmão, sai daqui hoje assim, mas você vai sair daqui hoje cheio, porque você vai dizer: Jesus, me perdoa, me perdoa, encontre em mim um vaso vazio, porque eu quero sair daqui cheio. Tem um louvor que faz tempo que eu não ouço cantar aqui na igreja. Eu ficava até encafifada, porque eu achava que era demais. Eu falei: Jesus, me perdoa, porque não é não. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aí começava tudo de novo: enche-me, Deus, enche-me. Eu sei que a tua voz é mais bonita, viu, Mona, para cantar, mas eu vou cantar: enche-me, Deus, enche-me. Aí eu falo: meu Deus, acabou. Não, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. É só isso que Jesus quer. Um vaso vazio pedindo para ser cheio. Você não sabia que Ele vinha aqui desse jeito hoje. Você não sabia, mas Ele veio. E Ele tem coisas lá de cima. Sabe o que vai cair dentro de você hoje? Conteúdo do céu. Conteúdo do céu gera milagre.
Aleluia! Conteúdo do céu gera milagre. Toda podridão, toda água parada, todo resquício que não pertencem ao Senhor, sai hoje, em nome de Jesus. E junto com isso vai sair doença, vai sair câncer, vai sair tanta coisa ruim que está dentro de você, até no teu físico, atrofiando você. Vai sair, porque você vai dizer: Senhor, eu estou preparado, eu estou vazio, pode me encher. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, se esse hino pudesse ser cantado hoje, né? Enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Fique de fé para ser cheio. Aleluia. Olarabria xarabada candalabachai, urimana candarabria comanaebasai. Meus amados, ei, xarabacandaie, Jesus não brinca, Jesus não brinca, Jesus não brinca. Hoje tem que sair vaso cheio aqui. Muita gente precisa ser batizado com o Espírito Santo. Muita gente precisa dar lugar ao Espírito de Deus. E quantas vezes Jesus vem, procura vaso vazio, e ele volta e o milagre não acontece, porque ele não encontra. Na xarábria sai, uremanacandarábria. Eu vejo Jesus passando aqui. Eu vejo Jesus, aleluia, pedindo conta. Ele nos ensinou. Nós já cremos, nós não somos apenas seguidores de Jesus, mas nós cremos em Jesus. Já vivemos muitos milagres, já aconteceu muita coisa com a gente. Ele só quer hoje. Ele só quer hoje encontrar um vaso vazio. Naquela festa tinha 6. Os 6 estavam disponíveis. Os 6 estavam ao alcance dele. E os 6 estavam prontos para ser cheios. É só isso que Jesus quer aqui hoje. Você pode estar surpreso com isso. Você pode estar surpreso. Mas é exatamente isso que Jesus quer fazer. Não impeça Jesus de te encher, irmão. Não impeça. Na hora que ele me deu essa palavra, eu fui cheia. Eu pedi perdão. Eu falei: Jesus, me perdoa. Tira a minha cegueira. Mesmo te conhecendo, mesmo crendo. Olha a minha situação, me perdoa. Aí ele começou a me encher, irmão. Jesus começou a me encher. Eu senti ele me enchendo. Ele quer fazer isso com a igreja. Jesus quer realizar milagre. E o milagre, aleluia, vai acontecer quando nós estivermos vazios. Porque nós precisamos entregar muitas taças para esse mundo. Tem muito convidado que precisa de alegria. Muitos estão caindo na tristeza porque não encontram nada que possa tirar de mim para dar para eles. Clame hoje. Clame, peça para ele. Ele está aqui. Faça um exame aí. Libera a sua vida para ele. Fique disponível, fique acessível, fique ao alcance, fique diante da visão do Senhor, fique perto dele. Ele está aqui, não preciso falar mais nada. Ele está passando aí. Ele está buscando vasos vazios. E é com você. É com você. Como é que você vai recepcionar o Senhor? O Espírito Santo quer derramar. O Espírito Santo quer virar água, virar o conteúdo do céu.
O Espírito está tratando da experiência mais maravilhosa que pode acontecer com um ser humano depois da salvação. Sem Ele que a sai. Esta semana estava orando e eu gastei um bom tempo na minha oração. E eu agradeci a Deus, primeiro pela minha salvação, e depois pelo dia em que Ele me batizou com o Espírito Santo. Foi uma experiência tão marcante na minha vida, que até hoje ela faz efeito. Esse dia foi maravilhoso. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Faz assim, ó. Levanta só uma mão, direita ou esquerda, e levanta bem alto, não é meia mão. Assim, levanta assim, ó, reta. Muito bem. Pode abaixar. O batismo com o Espírito Santo é a experiência mais marcante que pode acontecer com um crente. E na verdade isto é ser cheio do Espírito Santo. Não tem como alguém que fala línguas estranhas, não tem conexão. Como assim? Se eu falo línguas, é verdade, a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Mas a gente nota que esse enchimento do Espírito Santo não aconteceu só lá no capítulo 2. A gente nota que a igreja precisava ser reafirmada neste enchimento dentro do próprio livro de Atos dos Apóstolos. O único exemplo que eu vou dar, no capítulo 2, o Espírito Santo desce, todos são cheios, e a igreja começa o movimento de perseverança na doutrina, nas orações, e vamos lá, e começa o trabalho da igreja. No capítulo 3, uma perseguição se levanta contra a igreja. Os apóstolos principais foram presos. No capítulo 4, quando eles são soltos, eles vão à igreja. Eles sabem que começou um processo de perseguição que não ia parar ali. Já havia uma orquestração para tentar sufocar a igreja. Mas no final do capítulo 4, esse povo começa a se levantar e falar com Deus em uma só voz: Senhor, olha a perseguição. Nós queremos avançar para a conquista de almas, mas olha a perseguição, olha as autoridades, Senhor. Mas nós não queremos parar, então eu te peço, nós pedimos que o Senhor conceda aos teus servos ousadia para avançar no território do inimigo. A Bíblia fala que quando eles terminaram de orar, o lugar se moveu e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a fazer proezas. Sabe por quê? Porque o enchimento do Espírito faz você sair de uma esfera normal na tua vida. Então o Espírito Santo veio para dizer nessa noite: eu estou aqui para encher. Amém? Aí outra coisa, mas qual é a evidência de que eu sou cheio? Ai pastor, eu não assim,
falar línguas? Também. É se alegrar? Também. Mas sabe qual é o fruto do que é cheio do Espírito Santo? Está em Efésios 5 e 18. Olha só, Paulo está falando com uma igreja que já conhece o Espírito Santo, que já domina essa história de ter o movimento do Espírito dentro dela. Mas ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Sotequimiciar significa que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todo momento que for necessário, nos render, porque a gente vai levando, sabe? A gente vai levando a vida e parece que agora. E o Senhor quer que você seja como este vaso lá. Jesus veio para encher. E aí, o que é que eu quero terminar nesse versículo dizendo assim? Olha só. Qual o resultado de quem é cheio do Espírito? Está aí mesmo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si. Se eu não tenho força nem para cantar, não tenho força para abrir a minha boca, é porque eu estou vazio. Quem é cheio do Espírito Santo, vou repetir, cantando hinos, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Quem entendeu o que Deus está fazendo? Quer provar se você é cheio do Espírito Santo? Como foi sua adoração hoje? Ai, pastor, só Deus sabe. Eu estou cantando porque, olha, se não sei, se vocês dão uma forçada, aí eu não canto, eu fico só olhando. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Isso não tem crachá, não tem ministério pastoral, não tem nada. Ou você está cheio ou você está vazio. Pouca diferença faz o teu crachá. Pouca diferença faz o teu talento. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E isso é uma experiência que acontece aonde? Quando o povo está reunido. Senhor, levanta tua mão para o céu. Levanta tua mão para o céu. Levanta tua mão para o céu. Ó Espírito Santo, ó Senhor, enchimento do Espírito e descia. Enchimento do Espírito tem a ver com cantar, com salmodiar. Espírito Santo, é você que descia. Enche o teu povo, Espírito Santo. Espírito Santo, enche, Espírito, enche o teu povo. Ora, baixai, glória que me tomou naquele dia. Glória que será baixai. Espírito Santo, enche a igreja. Espírito Santo, enche o teu povo. Enche o teu povo, tocada agora. Junta perto dessa pessoa agora um minutinho aí. Pode fechar um pouquinho o corredor, só um minutinho.
Se adora para cara. Exalta na mandora de que ele seja. Porque tenho te dado. Sarabarabacai. Uradara. Seribiteai. Sureterebarabai. Sou eu que movimento o barco. Rudo comandores. Tem sustentado esse barco. Quem diz que tu está só? Porque tem te levado nos braços. Dá lugar. Mandore mandar a baixia. Pure série de chai. Leve dar a baixada. Levanta sua mão assim. O Espírito Santo visitou muita gente hoje aqui. Teve gente que não falava mais línguas estranhas, está falando. Onde que é só? Isso é um bom sinal. Você quer ver? Quem aqui não estava falando mais línguas estranhas assim? No momento dessa efusão, você falou línguas. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Olha lá. Tá vendo aí? O Espírito Santo toca. Jesus batizou gente com o Espírito Santo aí. Batizou? Eu nem tem que me sai. Olha, gente. Vou dar uma notícia muito boa para vocês. O único que pode batizar é tua filha. Essa menina foi batizada com o Espírito Santo. O fogo desceu sobre ela. Sabe o que é coisa linda? A prova viva de que Jesus está vivo, de que Ele está vivo, é porque Ele batiza com o Espírito Santo. Ele disse: céu da Candarábia. Ele disse: se eu não for, se eu não subir e assentar no meu trono, o Espírito não desce. Mas como eu vou sentar no meu trono, o Espírito vai descer. É uma prova de que o Espírito. Olha aí, o céu. É uma prova de que o Espírito move seu povo. Deus está levantando profetas. Profecia do Espírito nesse lugar. Você se prepara porque Deus vai mover os céus. Não é só encontro. Conequimicília. Shiai. Comanduredecia. Para que tu saibas que Ele tem ouvido o teu gemido. Queradarabassai. Oh, que seara difícil de comerciar. Que terreno difícil. Mas Jeová está na dianteira. E vai ter um movimento que vai marcar a história dos adolescentes desta igreja. Seja ousado, elemento que inicia. Usa a ousadia que eu tenho te dado. Queimando, porque estou nesse negócio. Irmãos, vamos mover do Espírito aqui muito forte. Obrigado, Senhor. Uma das provas que você foi cheio do Espírito
existe.